É uma alegria para mim retornar a essa casa de oração. Eu quero, de antemão, ser muito grato a Deus pelo convite a mim feito e a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Wagner, que nos fez o convite. Deus abençoe o senhor, sua família. O pastor William, pastora Vasti, muito obrigado por nos ceder o santo altar do Senhor, para que nós possamos fazer uso da palavra essa noite. Eu me faço acompanhado da minha mãe. Eu tenho o privilégio hoje de tê-la comigo e para mim é uma alegria. Meus irmãos, nós faremos menção de um texto no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. Enquanto você encontra a referência bíblica, nós vamos seguir adorando a Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. E quem poderá se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Nunca poderei Tu és um Deus que me sondas. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, adorar eu que sou. Nada pode calar um adorador. Que contenham a voz de quem Você encontrou o texto? Diga amém. Versículo 18. E aconteceu que, enquanto ele orava a sós, ele orava, estavam com ele os discípulos, e ele lhes perguntou, dizendo: quem dizem as pessoas que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas está ressuscitado novamente. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E advertindo-os com rigor, ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem essas coisas, dizendo: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E dizia a todos eles:
Se alguém quiser, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim salvar a sua vida, ou doar a sua vida, a salvará. Porque que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Diga amém. Nós estamos diante de uma verdade bíblica que emprega-nos algumas lições. E, de certo, o Espírito Santo há de nos ensinar essa noite. Lucas, o evangelista, ele não foi um discípulo de Jesus. Então, Lucas não viu Jesus fazer tudo o que descreve que Jesus fez. Mas ele decidiu escrever, com riquezas de detalhes, alguém que ele nomeia como Teófilo, que a maioria dos estudiosos da Bíblia vão dizer que era alguém de importância romana, dada a forma respeitosa com que Lucas se dirige a ele. Você vai notar que vez por outra, antes de fazer a citação do nome, ele diz: ó excelentíssimo Teófilo. E Lucas escreve dizendo no capítulo 9 que Jesus, depois de reunir o que nós chamamos de a grande comissão e os discípulos irem, imbuídos de um poder divino, curar enfermos, expulsar demônios e apregoar o reino de Deus, o texto que nós fizemos menção vai dizer que Jesus está orando. E aqui eu já aprendo uma lição. Se Jesus precisava orar, que dirá eu? Ao levantar da oração, Jesus se volta para os discípulos e pergunta para eles: escuta, por onde vocês passaram aí? Que eu comissionei vocês e dei poder e autoridade. Onde vocês foram? Quem que o pessoal costuma dizer que eu sou? O que eles falam de mim? Os discípulos disseram: ó, alguns acham que o Senhor é João Batista. Outros, que um dos profetas antigos ressuscitou, fazendo alusão a Elias. Só que aí Jesus se volta para os discípulos que o seguiam, que aprendiam com ele diariamente, e diz para os discípulos assim: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Parece soar como uma pergunta meio sem nexo, uma vez que os discípulos conviviam com Jesus e de fato sabiam quem Jesus era. Só que aqui Jesus vai dizer para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Por quê? Porque, pasmem os senhores, tem muita gente que anda no ambiente do sagrado e ainda não conhece o dono do reino. Às vezes andar junto não quer dizer que eu te conheço de fato. E aí Pedro, um rapaz um tanto quanto imediatista nas situações que teve oportunidade de se apresentar, ele vai dizer de pronto já, se antecipando: o Senhor é o Cristo de Deus. De repente ele acha que Jesus vai olhar para ele e dizer: Pedro, nota 10, você acertou. Só que Jesus disse assim: eu não quero que vocês digam mais isso a ninguém. Eu não quero que vocês digam para ninguém quem eu sou para vocês. Porque é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, seja morto, ressuscite ao terceiro dia. Só que aí Jesus diz assim: mas se alguém quiser vir após mim, esse
negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que é que Jesus repreendeu com rigor Pedro e os demais? Porque geralmente quando eu falo quem Jesus é para mim, eu vou falar do que ele fez. Só que Jesus não tem obrigação de fazer na vida de alguém que eu conheço o que ele fez na minha vida. Então apresentar Jesus pelo que ele faz, e nós assembleanos fizemos isso por muito tempo, e às vezes até de maneira inocente. Não, vamos à igreja, Jesus pode libertar a sua casa, Jesus pode libertar a sua família, só que se Jesus não quiser libertar? Se Jesus não quiser curar? Se eu disser para alguém, vamos ao culto comigo hoje que Jesus, ele cura. E se Jesus olhar do céu e disser assim, mas hoje eu não quero curar? Ele tem obrigação conosco? Então quando Jesus disse para Pedro e os demais, eu não quero que vocês deem relatório pessoal de vocês, porque eu quero comigo quem desenvolva relacionamento pessoal comigo. Eu quero alguém que deseje, perceba os 3 passos que Jesus disse. Vocês parando de falar o que eu faço, ou quem eu sou para vocês, se alguém se interessar, primeiro, ele tem que desejar. Segundo, ele tem que abrir mão da vida dele. E terceiro, assumir a cruz diariamente. Agora perceba, a primeira coisa que Jesus fala é, se alguém quiser. Então já fica claro que nenhum dos senhores e nem eu que aqui estamos, fomos obrigados a aqui estar. Durante um tempo se disseminou uma máxima de que quando o Senhor tem plano na vida, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, mas que vem, vem. Nós já ouvimos isso, amém ou não amém? Só que isso cai diante da verdade da proposta do Evangelho, porque senão Jesus diria assim, se não vier eu vou matar. Se não vier eu vou usar as patologias da época. Se não vier eu vou ferir de lepra. Mas Jesus disse, não, eu quero comigo quem me deseja. Porque alguém que vem porque tem que vir, ele é só mais um religioso cumpridor de obrigações. Agora alguém que tem prazer de ir até Jesus e conhecê-lo, você não tem problema com ele. Você não precisa ligar implorando para ele vir para a escola bíblica. Você não precisa ligar implorando para ele vir para o ensaio porque está na época da festividade. Não, ele tem prazer. Um dia, minha mãe está aqui. Um dia eu perguntei para ela, vai para a igreja hoje? Mas ela disse, tem que ir hoje, porque hoje é culto de cedo. Eu disse, tem que ir? Não, senhora não tem que ir. O salmista disse assim, eu me alegro só com a ideia de que nós vamos adorar. Ele nem chegou, ele disse, alegrei-me quando me disseram. Então eu venho porque eu desejo estar aqui. Nós viemos essa noite porque algo queimou no nosso coração e o desejo aflorou de estarmos aqui cercando a mesa do Senhor. Se nós pudéssemos fazer uma pergunta aqui, a pergunta seria, por que eu sou crente? Por que eu sou cristão? Por que eu sou gospel? Por que eu sou church? Não sei qual que é o nome que você usa. Por quê? Se nós fizermos uma fila, de repente perguntarmos, pastor Luília, alguém vai dizer assim, pastor, eu já descobri que se eu for crente, eu vou ir morar no céu. Então eu sou crente para ir morar no céu. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Só que Jesus nem cita céu na proposta do Evangelho. Se eu vier por causa do céu, eu sou só mais um interesseiro pelo que ele prometeu. E prometer por prometer tem uma série de segmentos religiosos que prometem. Pastor, Jesus não citou, não, ele disse, aquele que quiser, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele falou de céu. Agora, se eu entender que ele é o dono do céu e eu desenvolver um relacionamento com ele de noiva, o céu é meu por consequência. Porque você já viu uma esposa que casa e não tem direito na casa do esposo? Eu não conheço.
Agora seja sincero, você quer casar com alguém que só está interessado na tua casa? Se perguntarmos para outras pessoas, vão dizer: não, pastor, eu sou crente porque eu não quero ir para o inferno. Que, né? Ninguém. Então você só quer o livramento de uma condenação futura. Percebeu aqui que algumas pessoas, eles se envolveram com a ideia errada de cristianismo? Porque às vezes eles estão na mecanização do desenvolvimento da vida chamada cristã para eles, mas eles ainda não conhecem o dono do reino. Às vezes trabalham para o reino e não conhecem o dono. Eu preciso desejar. Quando é que nós decidimos? Ninguém nos obrigou. Agora, não é, pastor, então ninguém é obrigado a servir a Jesus? Claro que não. Só que eu vou assumir as consequências da vida que eu decidi levar. Você lembra como se deu a sua vinda para cá? Alguém começou a falar de Jesus para você. E tem gente que nem ouvir falar o nome crente gostava de ouvir. Tem gente que diz: se essa galerinha que passa aí domingo de manhã batendo na porta, vou jogar água quente. Só que aí você foi ouvindo falar de Jesus, e aí foi gerando dentro de você um combustível que te leva a fazer loucuras por esse Jesus. Ao passo que nós fomos ouvindo falar de Jesus, foi gerando fé em nós, e a fé nos levou ao desejo de conhecer Jesus. Você pode perceber que a maioria dos personagens bíblicos que conheceram Jesus anteriormente, ou antes do texto narrar como foi que ele conheceu, o texto vai dizer assim: ouvindo falar de Jesus. Você pega o Bartimeu, ouvindo falar de Jesus, clamou bem alto, dizendo: Jesus, filho. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestes. Nós ouvimos falar de Jesus, isso produziu um desejo em nós de conhecê-lo. E nós não temos, ou não tínhamos obrigação nenhuma com Jesus, e nem Ele conosco, até conhecê-lo. Porque quando nós despertamos o desejo de ir até Ele, de conhecê-lo, é impossível conhecer Jesus de verdade e não se entregar para Ele. Jesus é o tipo do noivo que convence a noiva sem nem abrir a boca. Jesus é o tipo do noivo que um encontro com Ele, vou trazer numa linguagem nossa, contextualizar numa linguagem nossa. Jesus é o tipo do noivo que num café com a noiva, é a noiva quem diz para ele: casa comigo. Aí nós juntamos toda a nossa vida, todos os nossos planos, sonhos, projetos. Um dia chegamos no altar e dissemos: Senhor, essa bagunça toda aqui é a minha vida, eu estou entregando para o Senhor. Aí Jesus olha para nós e diz assim: eu não te obriguei a vir, você está ciente disso, né? Não, eu vim porque eu desejei, eu não aguento mais ouvir falar do Senhor e ter essa curiosidade de como que é viver com o Senhor. Eu quero a partir de hoje caminhar com o Senhor. Aí Ele olha para nós: então, você não tinha obrigação nenhuma comigo, nem eu com você, mas você tem certeza que você quer? Tenho. Eu vou pôr uma aliança na tua mão. Não, eu quero. Então agora você abre mão da tua vida para viver a minha. E aqui a gente pega de calça curta aquela meia dúzia de gente que às vezes estufa o peito, sai batendo o pé, bate a porta e diz assim: eu tenho direito de escolha, o Senhor me deu livre-arbítrio, eu vou onde eu quiser, faço o que eu quiser. É verdade, o Senhor te deu, só que você abriu mão dele. O Senhor está dizendo para mim que ao passo que eu entrego a minha vida para Jesus, eu não tenho escolha. Eu não estou dizendo não, quem está dizendo é o texto. Jesus disse assim: se você quiser, você não é obrigado, mas se quiser, se abdica-se da sua vida para viver a minha.
E aqui eu consegui entender, quando li esse texto pela primeira vez, descortinou algumas coisas na minha cabeça, pastor Wagner. Porque eu vivia numa trilha e eu dizia, não, eu quero ser isso aqui. Só que o céu chegou para mim e disse, não, mas eu quero que você seja isso aqui. Você aceita, você me aceita como teu noivo? Aceito. Então é a minha vontade que você vai fazer. E quando a gente entende isso, a gente passa a servir com excelência. Tem gente que dá murros em pontas de faca. E tem alguns que usam a famosa frase que dizem por aí, não, mas Jesus me aceita como eu sou. Quem é o homem para querer falar alguma coisa? Se Jesus me aceita, mostra para mim onde está escrito que Ele te aceita como você é. Jesus te recebe. Quando o texto diz, vinde como está, diz, vou te receber, te aceitar não. Eu te recebo para você me aceitar na sua vida. Porque se você fosse bom mesmo, se você fosse o cara mesmo, se você fosse boa mesmo, você não precisava vir a mim. Agora você vem para mim, e Paulo vai dizer a Tito, que ao passo em que nós entregamos a vida ao Senhor, o Espírito Santo vem morar em nós, e Ele passa a fazer a lavagem da regeneração e da renovação em nós. Então, nós passamos a viver para Cristo. Embora nós vivamos num tempo onde algumas coisas têm se torcido, algumas pessoas têm assumido alguns lugares e poder de fala, e vem torcendo a verdade do Evangelho, e colocando a nossa figura como o agente principal, e o Cristo é aquele que nos serve. Ele até cita Deus, mas Deus é aquele que vai abençoar, é aquele que vai curar, é aquele que vai fazer para mim, é aquele que vai fazer por mim, pela minha casa. Sempre o principal é Ele. Só que quando eu olho para Paulo, que entendeu muito bem isso, Paulo vai dizer o seguinte, em um dado momento do seu ministério, ele vai dizer assim, esse evangelho que prego pela obrigação que me foi imposta, e ai de mim se não pregar. Você vê escolha nessa fala? Pastor, o senhor está dizendo que nós abrimos mão da escolha, ok. E aqueles que se afastaram da igreja? Se nós não temos mais escolha, por que é que eles se afastaram? Deixa eu te dizer uma coisa, e com propriedade de causa, porque eu vivi isso. Você até sai daqui, mas tudo isso aqui nunca mais sai de você. Você pode ir aonde for, vez por outra essa chama vai estar queimando lá dentro da tua alma. Vez por outra a gente vê um afastado da igreja vindo visitar a gente, amém ou não amém? Aí ele disse, não, eu vim porque eu quero ver alguns amigos, vim ver a irmã fulana. Mentira, está queimando dentro dele aquela chama do desejo de adorar a Deus. E se no início da minha fala não cabia, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, mas que vem, porque nós não tínhamos assumido um compromisso, ao passo em que nós assumimos um compromisso com Ele, a marca do sangue de Jesus está em nós, e aí a gente tem dono. Você pode ir aonde for, correr por onde for, se esconder aonde for, Jesus está dizendo, eu vou te encontrar, vou te trazer, vou colocar nas rodas, vou fazer uma obra na tua vida. Eu recebo graça e autoridade de Deus para pregar uma palavra a alguém. O Senhor está dizendo a você essa noite, descansa tranquilo, porque ela é boa só para os homens, ela fala grosso só com os homens, tem uma corda na cintura dela, deixa ela correr à vontade, a ponta da corda está na minha mão, e quando eu decidir puxar, eu vou mostrar quem é que é o dono da vida dela. Urimi dehev jomanara kalasi org minorev yogai. Eu não tenho mais escolha, agora eu vivo para a escolha dele. E eu gosto de Jesus, de Deus, porque é um negócio para os homens muito louco, pastor. Porque você se projeta, se prepara e às vezes não, eu vou ser isso aqui. Aí Jesus desce, eu acho que não. Perceba, Jeremias é de família sacerdotal, é de família? Então o sacerdócio passa de pai para filho, amém ou não amém? O Jeremias provavelmente está se preparando para ser sacerdote. Deus desce e diz, Jeremias, as nações eu já te dei por profeta.
Mas meu pai é... Não, seu pai é seu pai, você é você. Não, mas eu estou me... Não, é o meu caminho que eu vou aplanar à sua frente. Aí o Jeremias, no intuito de se esquivar, ele disse: Senhor, mas eu não posso ser, eu não sei nem falar, sou só uma criança. O Senhor disse: é assim que eu gosto. Porque quem sabe falar, às vezes fala demais. Então, se não souber falar, está tudo certo. Até porque você não precisa saber falar. Você só vai ser um porta-voz, a mensagem não é tua. Você não vai ter que ter criatividade nenhuma. Você não vai ter que elaborar nada. Eu vou mandar prontinha para você. Você só vai transferir. E a glória e o poder e o louvor é para o meu nome. Perceba, Paulo está indo no caminho de Damasco. Tem autorização para perseguir a igreja, por que não dizer prender ou até matar alguns. Paulo estudou com talvez um dos melhores, se não o melhor doutor da lei, ou fariseu de sua época. Paulo projetou a sua vida para ser alguém importante no que tange a lei, amém ou não amém? Jesus, o Senhor chega no caminho de Damasco. Está indo para onde, Paulo? Não, estou indo matar uma galerinha aí que levantou falando que faz e acontece no nome de um cara. Mas por que você está me perseguindo? Você estudou, Paulo? Estudei. E o que você vai ser? Ah, você é doutor da lei. Não. Você vai ser missionário. Não, mas não, missionário. Entre ser doutor da lei, socialmente falando, e missionário, quem tem mais prestígio? Hã? Só que o Senhor não está ligando para o que os homens acham. Jesus fará em mim aquilo que lhe apraz fazer. Jesus me colocará por portas que glorificarão o seu nome, não os meus interesses. Eu vou viver todas as bênçãos de Deus para mim, à medida que eu entender que é cumprindo a vontade dEle, seguindo pela trilha do caminho que Ele aplanou à minha frente, que Ele vai revelar o poder e a graça dEle. E Paulo vai entender isso e viver isso a grau ponto que ele vai dizer assim para os irmãos em Gálatas: a vida que eu vivo, gente, não vivo. Mas como é que não vive? Você está vivendo e não está, né? Que é como se ele dissesse assim: a vida que eu queria não é essa. Só que eu conheci um homem que mudou toda a minha vida. E olha só, ele fez algo em mim extraordinário. Eu não sei se eu estava fora do corpo, se estava no corpo, mas ele me levou ao terceiro céu. Me mostrou coisas que Gamaliel nunca conseguiu me mostrar. Me fez viver coisas que a lei nunca me faria viver. E a partir desse momento eu posso dizer: já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Oh, glória a Deus. O Senhor te traz aqui essa noite para te dizer: pare de dar murros em ponta de faca e assuma o que eu te chamei para fazer. Pare de recalcitrar contra os agrilhões. Ah, e outra, pode falar rasgado, pastor? Pode falar rasgado? Para dessa síndrome do pobre coitado, de que tem gente que faz melhor do que eu sou o menor, eu sou o pior da casa. Se Jesus te escolheu, te lavou no sangue, te comissionou, te vocacionou, é você quem Ele vai usar. Então assuma em Deus o caminho que Ele tem para você, e aí você vai ver o desenvolver de diversas áreas da tua vida acontecendo. Enquanto você achar que é a sua vontade que é soberana, você vai ficar aí batendo e o negócio travado. Não, pastor, mas eu soube que tem uma irmã fulana, uma missionária, ela é terrível. Eu estou indo lá, vez ou outra eu escapo do culto de ensino aqui, estou indo lá porque eu vou lá e Deus vai falar comigo e vai fazer alguma coisa. Vai não. Deus vai fazer aqui, quando você entender que é a vontade dEle que você tem que fazer. Oh, glória a Jesus. Eu preciso desejar, me submeter à vontade dEle. E terceiro, Ele olhou para mim e disse assim: tome a cada dia a sua cruz. Pastor William, por que Jesus não disse tome a sua cruz? Porque é um compromisso diário. Ele disse: todos os dias a gente renova uma aliança.
Você não tinha obrigações comigo, mas agora, assumindo a vida que eu tenho para você, você precisa carregar a tua cruz. Você precisa assumir as suas responsabilidades em mim. Uma vida comigo não é uma vida sem propósito. Não existem coadjuvantes no reino de Deus. Todos nós temos uma cruz para levar. Todos nós temos uma responsabilidade a cumprir no reino. Os que não pregam oram, os que não oram cantam, os que não cantam na igreja visitam lares, mas nós temos uma cruz para levar. Oh, glória a Deus. O Senhor está dizendo a alguém aqui: você não vai abandonar o caminho, não vai largar as ferramentas que eu te dei. Você assumiu uma vida comigo e permitiu eu estabelecer a minha vida em você. Então hoje é noite de você cercar a minha mesa, mas antes disso, volte lá onde você enterrou todas as ferramentas que eu te dei e pegue de volta. Você precisa assumir em mim as responsabilidades que eu tenho para você. E só aí, Ele vai olhar para mim e dizer: me segue. Às vezes a gente acha que, percebeu como existe um processo? Às vezes a gente acha assim: não, já que o Senhor disse para mim, vem como estás, eu já vou chegando e já vou me envolvendo. Aí Jesus: não, segurou, calmou. Você veio porque desejou? Vim. Está disposto a abrir mão da tua vida pela minha? Estou. Vai assumir a cruz que eu estou te dando? Vou. Agora você me segue. Eu só posso ser chamado de seguidor de Cristo quando eu passar pelo desenvolvimento de todo esse processo. E se lá atrás a pergunta era: por que eu sirvo a Jesus? Ou por que eu sou crente? Ou por que eu sou cristão? A pergunta aqui é: o que é ser cristão? O que é ser crente? Ser crente é ir à igreja também, mas o que é ser crente? Ser servo também, mas o que é ser cristão? O que é ser crente? A palavra cristão é pequeno Cristo, amém ou não amém? Então, em suma, ser cristão é ter as atitudes de Cristo. Nós deveríamos estar vivendo a graça, amém ou não amém? Porém, em grande parte dos lugares que nós vamos, percebe-se um sangue na boca, um desejo de vingança. Se o irmão errou contra mim, eu quero que ele vá para o tronco. Se não tomar cuidado, até alguns louvores colocam essa condição. Vou criar um cenário para você aparecer e vou mostrar que eu sou e que eu... Será mesmo que Jesus faria isso? Eu nunca vi na Bíblia Jesus criando cenário para aparecer. Pelo contrário, quando a mãe dele chegou e disse: acabou o vinho, a hora de você brilhar, ele disse: ninguém me chamou. Minha hora não é chegada. Então, antes de eu falar o que eu penso em falar, se eu sou cristão, deixa eu ver o que Jesus falaria. Antes de eu agir com alguém como eu estou pensando em agir, como Jesus agiria? Antes de eu tomar a decisão que estou pensando em tomar, o que Jesus faria no meu lugar? Estou pensando em desistir. Mas deixa eu ver se Jesus em algum momento desistiu. Estou pensando em abrir mão do chamado. Deixa eu ver se Jesus em algum momento abriu mão daquilo que lhe cabia fazer. Mas só é possível ter as atitudes de Cristo quando eu entendo o significado desse cerimonial. Porque você se depara com algumas pessoas. Eu fui líder de jovens por um tempo, e tinha um rapaz no grupo que ele era difícil, mas muito talentoso. Geralmente essa galera que dá trabalho tem muito talento. Já vista a igreja de Corinto, uma das igrejas que mais dons tinham, mas é uma galerinha difícil.
Amo os vasos de Deus, eu amo os vasos de Deus, sou pentecostal até a alma, mas já fui pastor de igreja também. É um pessoal que às vezes dá um pouquinho de trabalho. E esse rapaz teve uma situação que ele chegou para mim e falou: pastor, eu sou crente, mas se vier mexer comigo, que aqui tem sangue de baiano. Já ouviu essa expressão? Sangue de pernambucano, Jesus vem para arrancar o sangue do baiano e colocar o sangue dele. Eu só consigo ter as atitudes de Cristo se eu me permitir ser morada do Espírito Santo. Não tem ninguém bom de essência. Tudo de bom que você vê em alguém é Cristo. Eu gostaria, com a permissão do pastor, que você fechasse os seus olhos aí nesse momento. Se você trouxe um culto para ofertar a Jesus, levante a tua mão direita para o céu. Tem comunhão para fechar os olhos? Eu não sei como você chegou aqui. Nós cercaremos a mesa do Senhor essa noite. Mas você precisa sair daqui sendo identificado aonde você passar. Ali vai um crente. Ali vai uma crente. Ali vai um servo do Senhor. Ali vai uma serva do Senhor. E para isso nós precisamos que o Espírito de Deus more em nós. Oh, glória a Deus. Eu gostaria que você tivesse a liberdade no Espírito, pelo poder dessa palavra, de começar a entregar o teu culto ao Senhor. Solta aquele glória que a luta embargou talvez na tua garganta, vai. Oh, glória a Deus. Entrega toda a tua adoração e o teu louvor a Jesus, vai lá, vai lá. Faça isso com alegria e com excelência. Faça isso com alegria e com excelência. À medida em que você vai ofertando a tua adoração no altar do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai lavando a tua alma. Não, eu não vim pregar uma palavra motivacional essa noite. Eu vim dizer que o céu decidiu te levantar com poder, graça, autoridade e virtude essa noite. Essa noite é a noite de você assumir em Deus a vontade dEle para você. Essa noite é noite de você tomar a cruz que te cabe na caminhada cristã e dizer: Espírito Santo de Deus, talvez até hoje eu não consegui, mas a partir de hoje toma a minha vida, direciona os meus passos e me faz trilhar um caminho de excelência na tua presença. Com a tua mão direita levantada, seja abraçado pelo Espírito de Deus agora onde você estiver. Seja tomado pelo poder do Espírito de Deus agora. Sinta o Senhor lavando a tua alma. Eu vejo Deus tomando alguém pelas mãos essa noite, pastor William, e o Senhor está dizendo para você: levanta. Eu não te chamei para ficar prostrado, caído. Eu tenho uma obra na tua vida. Oh, bendito Deus. Você tem comunhão com Deus, é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas essa noite. É noite do céu te envolver com graça. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória a Jesus. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sinto o Senhor tomando alguém dizendo: hoje eu estou te abraçando com cura para a tua alma. Estou arrancando os gatilhos que o demônio usava para te parar no caminho que eu aplanei à tua frente. Você é meu filho. Você assumiu uma vida em mim. Eu estabeleci o meu plano em você. A partir de hoje, toma a tua cruz e exerça tudo que eu te mandar. Pastor, eu encerro, mas o senhor me autoriza a falar com a moça aqui? Você consegue vir aqui?
Você de cabelo enroladinho, óculos assim, olhou para mim agora? Ou não, fique de pé mesmo, isso, não precisa sair do seu lugar não. Se eu colocasse esse microfone lá no porão da tua alma, ela gritaria essa música. Faz um ré bemol para mim. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo, mas lembro que estás logo ali na proa do meu barco. Olhe para mim, o céu te dá condição para sair assim. Eu creio que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar. Essa noite Jesus te trouxe aqui para arrancar traumas da tua memória que o inimigo usava para despertar gatilhos para tentar te parar. Você crê nisso? Abra os braços assim como eu estou aberto. Enquanto essa moça que estava do teu lado te abraçando, te abraçar, o Espírito de Deus te abraça, lavando a tua alma. Dê um abraço nela, dê um abraço nela. Obrigado. Com a permissão do pastor, fique de pé.